Fala pessoal, começando mais um Blitzkrieg Hop. Quem assistiu o último episódio, onde eu falei um pouco sobre como surgiu o estilo de cerveja Lager na Alemanha, ou como a gente acha que surgiu ele, né? Eu termino esse episódio falando que o próximo, esse que a gente está começando agora, eu iria falar um pouco sobre a história das cervejas defumadas na Franconia, na cidade de Bamberg, falar por que aquela região tem até hoje, né, esse estilo de cerveja. Mas estou mudando um pouco a programação, justamente porque a gente acabou de passar pelo carnaval, pelo período, né, do carnaval, e daí eu achei mais interessante contar um caos que aconteceu comigo, justamente ligado ao carnaval, e daí depois mais para frente a gente volta com esse episódio prometido desde o anterior, né? Antigamente, vou contar, eu não sei precisamente quando aconteceu isso, talvez foi por volta de 2008, 2009. Antigamente, quando não tinha o Tap Room, que é o bar da fábrica, e quando a gente não tinha também um volume de venda tão alto como tem hoje, tão alto para nós comparando naquela época, né? E hoje é possível a gente manter aí, vocês verem, uma, duas sazonais por mês, o ano todo. Ano passado, em 2022, a gente fez mais de 30 estilos de cerveja diferentes, mas naquela época não. E por causa desses dois fatores, de não ter o Tap Room, que é o bar da fábrica, e não conseguir fazer um monte de sazonal, porque não tinha quem comprasse tão rápido, as curvas de sazonalidades eram maiores. Então no inverno a barriga caía lá para baixo de venda, daí ia chegando o verão, subia. Mas quando passava de setembro, ia numa exponencial. E se pensar naquela época, a quantidade de gente trabalhando na fábrica era bem menor, então a quantidade de litros produzido por pessoas trabalhando era bem maior, então ela ficava muito apertado, e daí ia subindo até chegar no pico da segunda quinzena de novembro até passar o ano novo. Era o limite de tudo, limite de equipamento, limite de chopp, limite nosso do estresse. A gente costuma falar, até hoje é assim, mas antes era mais ainda, quando chegava nesse período do ano, era onde alguém ia espanar. Se o cara estava mais ou menos assim com dúvida se ele ia ficar trabalhando com cerveja ou não, chegava aí nesse período de dezembro, Natal, Ano Novo principalmente, o cara acabava espanando, né? Hoje ainda continua sendo assim um período de bastante movimento, de bastante estresse, que de vez em quando alguém dá uma espanada também e sai fora e tal. Mas nós, que nem eu, Janaína, que não tem como, a gente tem que aguentar firme lá, não tem para onde espanar, né? Tem que ir no limite até o final e tentar sobreviver, né? Até chegar janeiro. Quando chegava janeiro, as vendas caíam. Só que por outro lado, o volume de produção era tão alto ou às vezes maior do que dezembro, porque se começava janeiro todos os tanques vazios. Então daí aqui no interior o pessoal vai viajar para o litoral, mas por outro lado, como a venda estava mais baixa, a gente aproveitava para mandar bala e encher todos os tanques, para daí chegar o carnaval de novo e consumir tudo esse chopp que nós produzimos. Depois do carnaval era o momento onde a venda dava uma boa baixada. Chegava março, seja porque o cara estava meio de uma grande ressaca de todas essas festas de fim de ano, carnaval, tudo isso aí, volta o ritmo, a vida normal, né? Então vamos dar uma maneirada, praticar esporte, essas coisas, fazer um regime, né? Mas também no interior tem muita gente que respeita o período de quaresma, que é o período do carnaval até a Páscoa, sem consumir bebida alcoólica. Alguns ficam sem consumir carne vermelha. Então tem uma tradição no interior de guardar a quaresma, que é o que o pessoal chama por aqui, né?
Então também esse pessoal acaba não consumindo bebida alcoólica, chopp no nosso caso, durante esse período de março até chegar a Páscoa, Semana Santa, né? Por que eu estou contando tudo isso? Porque daí na hora que chegava, passava o carnaval, a gente começava a dar férias para o pessoal da fábrica e nós também aproveitava para tirar as nossas férias, né? Como não tinha tap room, a fábrica ela trabalhava até sábado de carnaval. Daí domingo, segunda, terça, ficava tudo fechado e abria na quarta-feira. Foi então, eu não sou muito fã de carnaval. Não é que eu não gosto, mas não é uma coisa que eu vou procurar bloquinho para sair, vou me fantasiar, estou esperando o carnaval para um período de folia, essas coisas. Se tiver no meio, tiver acontecendo, beleza, se tiver chopp bom lá, eu vou ficar, chopp, comida boa, vou ficar ali no meu canto comendo e bebendo e vendo o que está acontecendo, né? Por isso, eu falei para a Janaína, pô, vamos aproveitar esse período aí que as passagens estão mais em baixa, que é um período acabando o inverno no hemisfério norte, vamos para a colônia do Düsseldorf, a gente foge do carnaval e por outro lado a gente faz aí uma degustação, né, já que assim a gente pode falar, uma viagem cervejeira aí, tomando Alt Bier em Düsseldorf, Kolsch em Colônia. E vamos então. Então nós saímos daqui no sábado de carnaval, já que era um dia que já estava tudo feito lá na fábrica, era só entregar as coisas, saímos no sábado e fomos embora para passar aí talvez uns 10 dias em Düsseldorf e Colônia. Chegamos em Düsseldorf primeiro e chovendo, tempo cinza, garoinha fina, um frio pra caramba, entre 0 e 5 graus positivo. Tudo cinza, né? Eu falei, pô, tem outra alternativa, vamos beber, né? Eu não tinha, falar a verdade para vocês, eu não tinha lido nada sobre Düsseldorf e Colônia, assim, de turismo. Eu tinha estudado só sobre cerveja, eu sabia onde eu ia querer beber, onde tinha a cerveja e a comida local que eu queria experimentar. Mas ponto turístico em Düsseldorf eu não sabia nada do que tinha encontrar na cidade. Em Colônia eu sabia da catedral famosa lá do centro, mas também não tinha pesquisado nada. Agora, se perguntasse sobre cerveja, eu tinha tudo anotadinho lá, tudo o roteiro que a gente ia fazer de visitação. Tinha visita marcada em algumas cervejarias, eu lembro que a gente visitou nesse momento em Düsseldorf a Uhrige e a Schumacher. Em Colônia visitamos uma cervejaria lá também que eu esqueci o nome, 2 cervejarias em Colônia que eu não lembro qual que era. Mas eu não sabia o que ia encontrar lá, né, assim como turista. E daí beleza, deixamos as coisas no hotel, como de costume a gente faz. Normalmente um voo desses chega lá no hemisfério norte, nos Estados Unidos, é voo noturno. Já chegar de manhã lá, é o tempo de você ir pro hotel, tomar um banho e sair para a rua, né? Tentar manter acordado para entrar no fuso horário o mais rápido possível. É isso que eu costumo fazer, né? E saímos caminhar e visitar a cervejaria. Na primeira cervejaria que a gente entra, fora, como eu falei, cinza, chovendo, na hora que abria a porta, parecia que você estava sendo teletransportado para um outro mundo. Tinha carnaval dentro da cervejaria, os alemães em cima da mesa pulando, fantasiado, a música de carnaval deles no último volume, cervejaria bombando, que não cabia gente ali dentro, mas não tinha mesa para sentar, os caras de pé, um transtorno, carnaval, né? Mas beleza, vamos cumprir o cronograma, tomamos uma cerveja lá, falamos, pô, que legal, essa cervejaria tem a tradição de carnaval, né, meu? Interessante, uma outra cultura de carnaval, vamos para a próxima então, né? Entramos na próxima, mesma coisa, você abria a porta, parecia que você entrava no outro mundo, você saía do frio congelante, chuva cinza e abria um negócio colorido dentro, né, de alegria que tava o pessoal lá dentro, alemãozada pulando, bebendo, se divertindo. Foi então daí que nós puxamos conversa com os nativos, né? Para saber o que é aquilo lá, é uma homenagem ao Brasil que estão fazendo, o que é, sabiam que a gente ia chegar aqui, que a gente era brasileiro e quis
fazer essa homenagem, né? E eles falaram que não, que em Düsseldorf o carnaval é famoso, inclusive o pessoal de Düsseldorf falava que o melhor carnaval europeu é em Düsseldorf, muito melhor do que o de Colônia e tal. E daí chegamos à noite no hotel, o jornal da televisão, no jornal das 8, que é esse jornal noturno que tem, só passando festa de carnaval na televisão. Não dava para acreditar, carro alegórico, que eles chamam lá, que eles acham que é escola de samba, aquilo lá, tocando música. E, pô, nós tentando fugir do carnaval no Brasil, né? Só sei que nós passamos todos os dias em Düsseldorf visitando cervejaria e todos os lugares tendo festa dentro da cervejaria, carnaval. A música não era bem samba, às vezes entrava uma música tipo um Sérgio Mendes, um Tom Jobim, uma bossa nova em ritmo de dance music, mas era uma mistura de dance, samba, alguma coisa assim. Tipo que eles tocam mais ou menos na Oktoberfest em Munique, né? E quando a gente foi para Colônia, o negócio era maior ainda. Porque daí as ruas estavam fechadas, tinha desfile de carro alegórico, carro alegórico grande. Eu achei interessante que os carros alegóricos era tudo tema político, era que nem assim, uma piada dando uma cutucada, né? Aquela piada com fundo de verdade, né? Então eles colocavam lá, tinha carro criticando eu não lembro quem era o presidente do Brasil na época, mas tinha carro criticando o presidente do Brasil, dos Estados Unidos, a primeira-ministra alemã, tinha criticando assim político em geral e nada de forma, você percebia que era uma coisa bem apartidária, uma coisa mais assim, como fosse o Cacete Planeta que tinha aqui antigamente, quem é da minha idade vai lembrar isso aí, que tinha também aquelas cutucadas políticas, o Jô Soares fazia isso, era como era a comédia, esses caras antigamente aqui no Brasil. E escola de samba tocando na rua. Então a gente acabou participando de 2 carnaval, de Düsseldorf e Colônia, e é por isso que a coach nossa começou a sair nesse período do carnaval, justamente para homenagear o carnaval de Colônia. Foi legal você conhecer um outro carnaval que não tem nada parecido com o nosso, a não ser a alegria, a diversão da turma e beber bastante cerveja, né? O clima é totalmente oposto do que a gente vive aqui nesse período do carnaval, né? Então foi bem legal. O mais legal foi que eu usei essas 2 viagens para fazer o que normalmente eu costumo fazer, pesquisa de campo, né? Ir no local de origem de alguns estilos e degustar o máximo possível do que existe hoje sendo produzido na atualidade, tentar ver se a cerveja nossa está acompanhando o que é nesses locais de origem, se os guias de estilo estão mantendo atualizado e colocando as mudanças, porque os estilos de cerveja são vivos, né? Eles estão acontecendo, estão em mutação direto. E se o guia de estilo escreve lá e depois de 5, 10 anos não é atualizado, ele vai estar desatualizado por questão óbvia que matéria-prima evolui, o cervejeiro muda a cabeça, quem bebe é diferente. Então foi bem legal que a gente pôde fazer essa pesquisa em todas as cervejarias de Düsseldorf e depois em todas da cidade de Colônia. Colônia tinha menos cervejaria, existe essa grande rixa, né, entre a cerveja de Düsseldorf e a cerveja de Colônia, o que eu fui acabar descobrindo que no final das contas não é só sobre a cerveja, é sobre tudo, né? Sobre carnaval, quem é o cara de Colônia falava que o carnaval dele era melhor do que o de Düsseldorf, quem é do Düsseldorf falava que era melhor do que o de Colônia. Na verdade, o de Colônia é maior e mais tradicional do que o de Düsseldorf. Desculpe se alguém de Düsseldorf estiver escutando esse podcast, mas o Carnaval de Colônia é mais importante, é maior do que o de Düsseldorf, mas não deixa de ser menos importante para quem está na cidade, né? Vai estar curtindo o Carnaval do mesmo jeito. Então foi assim que a gente descobriu que na Alemanha existia um Carnaval
descobrimos da melhor forma possível, tomando cerveja local e comendo comida local. Eu acho que para quem tem muita gente aqui na região mesmo de Sorocaba, Votorantim, tem muita firma alemã, tem muita gente que vai em feira, em Düsseldorf, em Colônia, em Alemanha em geral, e sempre pergunta para mim sobre locais para visitar, e eu costumo dizer que, para mim, eu não vou esconder de vocês, eu prefiro, como cerveja, eu prefiro Düsseldorf. Não pela questão da Alto ser mais complexa, nada, mas eu acho que se encontra cervejarias com melhor qualidade em Düsseldorf, não só de cerveja, como local também, mais legal, assim, de comida, de decoração e tal. Então, em Düsseldorf, eu acho que se você tem poucos dias, na Cidade Velha, no centro histórico, vocês vão encontrar cervejaria em tudo quanto é lugar, lá tem várias ali, você vai andando, você vai vendo a cervejaria. Mas se você não tem tanto tempo, eu recomendo a Uyrig, é sensacional a cerveja deles, tanto a Altis, dependendo do período, se tiver sorte, você vai poder tomar a Doppelstick deles, que é como fosse o estilo similar à Caos nossa. E comida deles é muito boa, uma comida bem tradicional, eles têm umas entradinhas lá que é bem gostosa. E é muito fácil, se você sentar onde está o balcão de serviço da Altbier, que eles servem no barril de madeira, ali tem muito pessoal local que frequenta essa sala e rapidamente você vai fazer amizade com os locais e conseguir trocar um pouco de experiência ali. Se você falar que é do Brasil, eles sempre ficam felizes, né? Eles acham que aqui é carnaval o ano inteiro e não só em fevereiro, que é quando acontece o deles lá. A Uyrig, então, é fundamental, tem que ir. E a Schumacher é sensacional. Para mim, como cerveja, eu prefiro a Schumacher do que a Uyrig. As duas são excelentes, mas se tiver que escolher uma das duas, eu vou escolher a Schumacher. E também com comida muito boa, comida local mesmo, feito. Lá você vê que é tudo vida real, né? Não é nada fake. E em Colônia, eu recomendo ir na Fru, não sei se é assim que fala, se a forma correta é essa. É a cervejaria que está do lado da catedral, por um motivo simples. Ó. Você vai estar ali na frente da catedral, é uma cerveja extremamente bem feita. O pessoal fala, pô, mas é uma cerveja mais industrial, entre aspas, que eles chamam. Eu não acho que seja industrial, eu acho que pelo contrário, eu acho uma cerveja que você senta ali e vai tomar aqueles copinhos 200 ml, se deixar você vai tomar 40 copinhos daquele lá. A comida não é tão boa quanto as duas que eu citei lá em Düsseldorf, mas também você não vai... Difícil você comer ruim na Alemanha, né? Carne de porco, né? Schnitzel, né? Quando você não sabe o que pedir, pede um schnitzel que vai dar certo no final. Então esses três lugares, para quem tem pouco tempo, né? Para quem tem muito tempo, tem muita cervejaria para ver ali em volta. Se for no verão, então, pô, se sentar na Fru ali fora e vendo a catedral na sua frente ali, independente de cerveja, de qualquer coisa, é muito legal, né? Agora, a história da Alt e da Coast, você acaba tendo que muito mais do que 2, 3 dias. Quem vai na feira normalmente tem 1, 2, 3 dias livre, né? Tem muito compromisso e tal. Então é por isso que eu indico essas três. E é o pessoal que vai na feira que entra mais em contato comigo, que é a turma que mora aqui na região, né? E se você está em uma cidade ou na outra, em Düsseldorf, Colônia, você pode pegar o metrô e vai de uma para outra com o trenzinho de metrô. Tem o trem normal também, o RE deles lá, o regional, que é mais caro do que o metrô, não vale a pena. E se você quiser uma forma diferente de uma cidade para outra, eu recomendo se fazer esse trajeto com o barquinho que liga, que vai pelo rio, ligando Düsseldorf e Colônia e vice-versa, que é um pouco mais caro do que o metrô, mas vale a pena, é um passeio diferente, ainda mais se tiver um tempo bom, vale a pena, não é tão demorado também. Então é isso, pessoal. Hoje foi para contar esse caos de quando eu tentei fugir do carnaval aqui do Brasil e fui parar no carnaval de Colônia e Düsseldorf sem saber que tinha essa festa nessas duas cidades, mas fui salvo pelas Altbier e pelas Kolsch. Espero que vocês tenham achado interessante esse podcast.
Curtam, quem está vendo no YouTube, curta a página nossa, fazendo favor. Manda mensagem, comenta lá, dá um like. Quem está vendo nas plataformas digitais, se estiver vendo no Spotify, em várias plataformas, na Apple, você consegue avaliar o podcast. E putz, isso é extremamente importante, você avaliar o podcast. Então vai lá, dá uma nota, comenta lá, dá para comentar nessas plataformas, várias delas, não em todas, né? Se você achar que vale a pena também, tem o link aqui embaixo para você fazer uma doação. Eu sei que está difícil para todo mundo, também se não der para fazer, não tem problema nenhum, pode continuar escutando o podcast aí, só para dar uma ajuda para manter o podcast funcionando, dar aquela empolgação na gente, né, de pesquisar e dedicar mais tempo para o podcast. Mas o que vocês, além lógico, a doação, como eu falei, é legal, tá o link aqui embaixo para quem quiser, mas mais do que isso, o que dá mais retorno para nós é se vocês compartilharem o podcast. Isso não custa nada. Manda para o WhatsApp para o amigo, indica para o amigo, compartilha nas redes sociais. Isso é bem mais importante para o podcast, para o canal, do que fazer uma doação. Então é isso, pessoal. Eu volto daqui algumas semanas com o próximo episódio. Obrigado de quem ficou ouvindo até agora. E manda sugestão de tema, dá ideia aí do que vocês acham que é legal falar. Valeu, Blitzkrieg Hop. Até o próximo episódio. Abraço.